Boa noite, igreja do Senhor, linda. Feliz por estar aqui mais uma noite, né, sendo boca de Deus nesse lugar maravilhoso. Que Deus nos abençoe grandemente essa noite. Cumprimento aos internautas. Sejam abençoados com a palavra de Deus, né? Em nome de Jesus. Queria pedir uma oração com o nosso pastor. Senhor, te bendizemos nesse momento onde e dentro do qual ouviremos a tua palavra, que nos será ministrada agora, depois dos louvores, da ministração do Senhor para as nossas vidas. Agora capacita-nos, unge-nos para que atentemos, Pai, possamos focar a nossa atenção à palavra que nos será ministrada pela tua serva, a nossa amada ministra Alessandra, que com certeza, Pai, já está devidamente preparada e ungida pelo Senhor para nos transmitir aquilo que Deus já colocou em seu coração. Desde já, com gratidão, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Irmãos, vamos refletir um pouco hoje à noite sobre luta, provações, guerras. Uma introdução aqui. Tem um tema para essa mensagem de hoje: mantendo-se firme em meio às guerras. Como nos mantermos firmes? Tem milhões de maneiras na palavra de Deus, né? Somos conhecedores da palavra, o Senhor nos dá armas tremendas e maravilhosas. E eu escolhi algumas aqui para nos relembrar, rememorar, trazer ânimo, força, em nome de Jesus, ao nosso coração, de tudo que estamos passando ou vamos porventura passar. Estejamos sempre apoiados, firmados na palavra do Senhor, nas suas promessas. Essa palavra eu coloquei aqui como introdução, é para os valentes, que eu só vejo valentes de Deus. Os valentes de Deus são aqueles que lutam com Deus, como Jacó, como Davi, como Ana, como Paulo, como Pedro, como Jesus, que lutou por nós. Assim como eu vejo como pastor, seu Gama, cada um aqui falando o nome de vocês. Vocês são valentes do Senhor, valentes de Deus. Quero fazer uma reflexão, uma analogia sobre a guerra, o combate mesmo, o combate no campo de batalha, com a guerra espiritual, a qual nós passamos através de lutas, de provações. E sentimos os efeitos da guerra, das lutas, durante e depois. Normalmente ficamos desgastados, né, irmãos, quando passamos por lutas, por provações assim, às vezes até severas, né? Uma doença muito grave, a perda de uma pessoa. É difícil se levantar, mas o Senhor nos dá poder, força para nos levantarmos. Então, eu queria fazer a analogia de um combate de guerra, como eu falei. O campo de batalha é o lugar onde lutamos, guerreamos. No entanto, nos desgastamos muito. Eu vou dar um conceito aqui de trincheira, né? Felizmente, a pastora não vai conseguir colocar as imagens que eu ia passar para vocês, que falava muito interessante sobre alguns soldados e sobre a trincheira. A trincheira é um fosso ou uma escavação feita no solo, cuja profundidade e parapeito serve como abrigo aos combatentes, que se destina a proteger as tropas que estão em combate. Acho que todos aqui conhecem uma trincheira, aquele buraco que é feito, e os combatentes ficam lá se escondendo. Tem combates de longa duração, tem combates de pouca duração. E os soldados ficam por dias e semanas dentro de uma trincheira, em condições até subhumanas. Eu imagino assim, tem guerras que lutam. Estava pesquisando esses dias. Uma guerra que durou, uma história de uns soldados que durou, eles ficaram dentro da trincheira por 8 dias, sem alimento, uns 4 dias, sem água, ali em condições assim precárias, cansados, desgastados. E é nesse momento que o inimigo espera para atacar. É nesse momento que o inimigo espera para contra-atacar e pegá-los e finalmente vencer aquela batalha. Então, quero trazer para nossas vidas, por quantas trincheiras nós já passamos para combater o bom combate do Senhor na nossa vida. Quantos estão em trincheiras há tanto tempo? Aquela luta, aquela provação que parece eterna, que nunca vai passar.
mas tem um tempo certo para terminar, irmãos. Isso gera cansaço. Quero transmitir a vocês que na luta, no combate, há um momento que nos desgasta muito, mas o Senhor nos dá domínio sobre todas as coisas para combatermos, né? Mas somos pó, aquela poeirinha, o Senhor nos compara com pó. Aquela poeirinha tão leve, tão frágil, mas neles podemos todas as coisas. Então, as guerras, elas deixam marcas, cicatrizes, traumas. Eu tinha fotos de alguns soldados aqui e que mostrava traumas de alguns, né, fisicamente e na fisionomia deles. Então, muitos combatentes, após a guerra, não conseguem mais retornar à vida naturalmente. Recentemente assisti um filme que o rapaz era muito bem casado, tinha uma vida muito boa, foi para a guerra, ele voltou e não conseguia mais viver a vida natural do lar. Ele tinha muito traumas, então, normalmente, nós ficamos assim, nós somos seres humanos que, diante de uma luta muito severa, nós ficamos traumatizados. E tinha uma imagem que ela... Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, que eu acho importante. Era a imagem de um rapaz que ele está dentro de uma trincheira, uma foto, que ele está abaixado assim, com a cara de louco, meio que alucinado. E chamaram de Os Olhos da Loucura. Foi em 1916. Na foto, um soldado na batalha de Courcelette, França, apresentando sinais que ficou conhecido como shell shock, ou choque de guerra. O termo foi dado pelos próprios soldados e os sintomas incluíam fadiga, tremores, confusão mental, pesadelos, deficiência auditiva, incapacidade de raciocínio, nervosismos, olhares de loucura, como a imagem que estava, né? É um resultado estresse pós-traumático da guerra, né? E quando eu li essa imagem, ela falou muito comigo, que ela é até meio bizarra, é meio feio de ver, né? O olhar dele e o olhar de alguns guerreiros, né, que haviam combatido, que passaram esse trauma, né, que sofreram esse trauma. E então, aquela imagem, quando eu vi aquela imagem, ela mexeu comigo e Deus falava assim ao meu coração: é assim que o inimigo quer te ver. É assim que o inimigo quer ver o povo de Deus. Paralisado, estagnado, traumatizado ali naquele lugar, né? Diante das lutas, diante das guerras, ali, né? Sem acreditar nas bênçãos que Deus tem para nossas vidas, nas ferramentas, nas armas poderosas para vencermos as guerras. Então, era importante a imagem, mas glória a Deus, a palavra é muito mais. É exatamente nesses momentos fragilizados é que o inimigo contra-ataca, como eu falei. O cansaço e o desânimo é uma das armas mais poderosas para paralisar a fé. Eu quero pegar exemplo de Elias. 1 Reis 19, 1:4, se irmãos quiserem acompanhar. Elias estava desgastado, momento perfeito para o ataque do inimigo. Jezabel o amedrontou. Deixa eu lá dar uma passadinha, 1 Reis. Eu achei que eu tinha colocado aqui no papel. O senhor pode ler, pastor, para a gente? Tá, já achou? 1 Reis? 1 Reis 19, 1:4. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Amém. Obrigada, pastor. Essa exemplifica bem o que eu
estou querendo explicar. Elias tinha acabado de vir daquela vitória maravilhosa contra os profetas. Fogo desceu do céu, chupou aquela água, um tremendo feito do Senhor. E ele se paralisou, ele ficou morrendo de medo, amedrontado com a notícia que, quando ele soube que Jezabel iria procurar para matar, para fazer a mesma coisa que ele tinha feito com os profetas. Então, como nós somos realmente passíveis diante de uma situação difícil, nós estagnarmos, nós ficarmos vulneráveis aos ataques do inimigo. Com certeza isso foi um ataque do inimigo no momento em que ele estava fragilizado, pós aquela situação, aquela guerra tremenda que teve lá. Com certeza ele tinha passado por muita luta e ali estava desgastado. E aquela notícia, pequena notícia, ele já tinha feito tudo aquilo, viu o que Deus fez, mas Elias ficou amedrontado. A exaustão paralisa, irmãos. Nós somos pó, como eu falei. Nós cansamos, nós temos nossos momentos de fraqueza. E eu quero aqui trazer para a gente refletir que lutas temos passado ou passamos. Nós sabemos o nível de dificuldade das nossas lutas. Aquilo que é muito difícil para mim pode não ser difícil para você. Mas que ataques têm sido capazes de nos fazer olhar para trás e querermos desistir? E queremos nos amedrontar. Senhor, tira logo minha vida. Senhor, volta logo para esse mundo louco. Nos pega daqui, nos arrebata logo. Senhor, não quero mais, não aguento mais viver. Né? Então, que lutas nós temos passado? Quem já teve aqui a sensação de, anotei aqui, de uma queda livre, de repente você está andando normalmente e alguém puxa, você está andando sobre um tapete normal no chão, caminhando normal. E alguém vem violentamente e puxa aquele tapete. A gente cai no chão assim naquela queda livre, assim, nem o reflexo. E a gente levanta assim meio que... O que aconteceu? O que está acontecendo? É esse sentimento assim que muitas vezes as lutas, as provações nos deixam. E o Senhor vem trazendo, né, o seu Espírito Santo a nós, a calmaria, o controle, a direção, através de um relacionamento com Ele. Nós ficamos sem ação, atordoados, como passamos por grandes lutas. O que vem tentando ferir os valentes de Deus em meio às suas provações e lutas? Para a gente refletir o que temos passado e como temos passado diante das lutas. Armas terríveis que tentam paralisar nossa fé, o cansaço, o desânimo, decepção, ansiedade, altamente ansiosos, traição, frustrações, o que tem nos derrubado, o que tem nos paralisado. É normal passarmos por lutas, mas como estamos? O Senhor nos dá domínio sobre tudo isso, irmãos. Se não vigiarmos, nós nos cansamos, afadigamos, a gente praticamente não tem tempo. O tempo urge, parece que 24 horas do dia não dá para fazer as coisas. Então, a tendência é ficarmos cansados mesmo, cansados de tanta coisa, da rotina, cansados de estar correndo para um lado para o outro. Então, assim, a tendência é ficarmos paralisados, estagnados. Mas eu quero dizer aqui que as guerras, ela também tem um lado bom. Nós sabemos que as lutas sobre o justo, a luta sobre o justo e sobre os ímpios. Nós passamos por lutas, mas a nossa luta, a luta do justo é sinônimo de vitória. É sinônimo de crescimento. Deus está forjando o nosso caráter, nosso ser. E a palavra de Deus diz que há um valente maior, Jesus. Temos o general conosco. É nas guerras que surgem heróis. Grandes heróis conhecemos na palavra de Deus que venceram grandes guerras. E eu quero aqui citar rapidamente Eleazar. Eleazar lutou tanto, e não parou até ele cansar a mão e a mão ficou e a espada, perdão, deixa eu ler. Lhe cansou a mão e ficar até que a mão ficou pegada à espada. E Eleazar tinha uma espada e lutou com vontade, lutou com coragem e convicção. E a Bíblia nos diz que se cansou, mas ele não conseguiu soltar a espada, pois estava pegada em sua mão. O outro exemplo é Samar. Davi entregou um campo de lentilhas a Samar e ele defendeu aquele pedaço de terra arriscando a sua própria vida. Samar lutou pelo que o rei tinha dado. O que o Senhor tem nos confiado? Será que nós estamos lutando como Samar, como Eleazar?
O perigo está, irmãos, em quando soltamos a espada. O perigo está em quando baixamos a guarda, em quando estamos passando em meio às lutas e paralisamos. E passamos a ficar fadigados, cansados, desanimados e só olhando para o nada, chorando, abatido, como se não houvesse um Deus que nos fortalecesse. Esse é o perigo do crente, do cristão, do servo de Deus, do valente do Senhor. O perigo é soltar a espada. As lutas são importantes, as guerras são importantes nas nossas vidas. O Senhor permite. Paulo se alegrava com as lutas porque o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? O inimigo tentará nos ferir em meio às lutas, quando estivermos fragilizados. Mas nunca pare de lutar. Não solte a espada. A guerra, a luta, as provações forjam valentes. Cada vez que passamos por lutas e superamos, no Senhor, nós somos mais valentes, mais combatentes, prontos para ir para a glória. Eu vou dar 4 exemplos aqui para que simboliza, nos ajuda a ter uma visão aqui hoje de como nos mantermos firmes em meio às lutas. Então, a primeira aqui, eu vou dar o exemplo de Jesus no deserto. Lute com as armas certas. O primeiro exemplo aqui que eu vou dar. A palavra de Deus, ela é espada. Os ataques de Satanás contra Jesus no deserto, no momento de luta e de fragilidade. Lucas 4, 1, 4. Eu vou ler rapidinho. Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, Jesus, né? E foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Eu vou abreviar aqui o final. E disse-lhes o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra. Todos nós conhecemos a tentação de Jesus no deserto. E Jesus combateu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E ali, por vários exemplos, conhecemos a palavra, o Senhor combateu com a palavra, com a espada, com a própria palavra, né? Então, 4 vezes, se eu não me engano, Satanás tentou Jesus e Jesus combateu. Então, irmãos, nunca esqueçamos de combater, de lutar com as armas certas. A palavra de Deus, ela é poderosa. Jesus estava no deserto como um homem. Naturalmente, ele estava sofrendo dores, cansaço, fadiga ali, né? Não passando fome, mas uma fome extrema, 40 dias, né? E venceu o diabo em sua total fraqueza pelo poder da palavra de Deus. Ali ele era um homem, mas que usou a palavra do Senhor. Claro, um Deus todo-poderoso, mas ele estava no corpo de um homem, passando as lutas que nós passamos, fome, dor, cansaço. Então, lute com as armas certas para se manter firme em meio às lutas. Segundo exemplo, não olhe para trás. Gênesis 19, 15 e 26. Eu vou ler rapidinho. Gênesis 19, 15 e 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então, todos nós conhecemos essa história. O Senhor te arruma, Ló, corre com a tua família, corre, chama a tua esposa, vem, corre, vamos sair daqui que vai Sodoma e Gomorra, a destruição de Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló olhou para trás, se apegando às coisas do mundo, se apegando às situações do mundo. Em meio às lutas, irmãos, jamais olhemos para trás. Prossigamos, não se apegue a nada deste mundo, não olhe para as perdas. Quando normalmente perdemos alguém ou alguma coisa, nós gastamos muito tempo lamuriando e relutando com aquilo, paralisado. Não olhe para trás, não olhe o que passou, o que está lhe afligindo. Desembarace de todo o peso de culpa, ansiedade, tristeza. Prossegue para o alvo como Paulo. Mas uma coisa faço, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Conhecemos bem essa palavra. O segundo exemplo, para nos mantermos firmes, não olhemos para trás como a mulher de Ló. Conhecemos bem essa palavra, só para nos lembrar mais uma vez essa noite. Terceiro exemplo para nos mantermos firmes. Confie no poder da oração. Eu vou ler aqui sobre Ezequias.
Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías e lhe disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu acho que ele recebeu a pior notícia que ele poderia receber, né, irmãos? Já pensou? Arruma a tua casa aí, Rose. Paulo, arruma hoje que amanhã tu vai morrer. Então, quem que não ficaria totalmente paralisado? Assim é quando alguém recebe uma notícia de um câncer, né? Uma notícia, uma sentença fatal. E normalmente, naturalmente, claro, ficamos atordoados diante de uma situação dessa. Mas aqui sabemos que a oração é vida, é relacionamento com Deus. Sem oração não somos nada, vamos perecer diante das lutas. E Ezequias imediatamente reagiu. Logo após receber o aviso, Ezequias fez uma oração na qual colocou diante de Deus a sua vida. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. Então o Senhor está sempre aberto, sempre pronto a nos receber no momento das nossas aflições, das angústias, das alegrias, das lutas. Então lembremos sempre, nos momentos de luta, para nos mantermos firmes, confie no poder da oração, prossiga orando, clamando a Deus. O clamor, ele liberta, ele cura, ele vivifica a nossa alma. E o quarto e último, tenha a visão correta das coisas. Como é bom, irmãos, nós conhecermos a palavra de Deus. Ela é colírio para os nossos olhos. Nós podemos olhar para cada situação que vivemos de forma correta, segundo a ótica de Deus. E dificilmente nos embaraçamos por muito tempo numa situação quando temos a visão correta, olhando com a ótica da palavra, com a visão do Senhor. E eu vou citar aqui um exemplo. Davi venceu Golias, o gigante. Davi, entre aqueles, não sei quantos combatentes tinham ali, quantos soldados tinham ali com Davi, muitos. E Davi, naquele momento, foi o único corajoso para enfrentar o Golias. Não é porque Davi era o mais corajoso de todos. Eu creio que ele tinha a visão correta de quem era Deus. Ele sabia quem era o Deus vivo que aquele incircunciso estava afrontando. E ele não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou para a afronta tamanha que fizeram ao Deus dele. Davi conhecia o poder de Deus, ele conhecia Deus. Ele não superdimensionou o seu problema. Tinha um grande problema ali naquele momento. E muitas vezes nós superdimensionamos o nosso problema. Nós achamos o problema grande demais para suportarmos. E, irmãos, vamos ter a visão correta das coisas, sempre olhando, buscando a palavra de Deus, orando, pedindo direção do Senhor para cada luta que possamos estar passando. Efésios 6. Guarde os pés na preparação do Evangelho. Efésios 6, ele nos mostra o que um soldado precisa para combater, né? Então, eu vou resumir aqui eu descrevi os versículos de Efésios 6 aqui para os irmãos. Guarde os pés na preparação do Evangelho, embrace o escudo da fé, use o capacete da salvação, tenha nas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Adore o Senhor no dia mau, louve, o poder do louvor é libertador, é tremendo. A vitória, irmãos, é do povo de Deus. Não importa o tamanho da luta, do problema, da dificuldade, não importa o que estivermos passando, a vitória é do povo de Deus. E eu profetizo em nome de Jesus, sobre todo aquele que está passando cansaço, que venha o descanso do Senhor, venha a cura, venha a libertação, em nome de Jesus, a saída do problema, em nome de Jesus, venha renovo, o escape, a cura, a recompensa de Deus, por estar firme e fiel sobre todos os valentes de Deus que vivem, sobre aqueles que vivem na presença de Deus, do Deus eterno. E enquanto eu ministrava aqui, o Senhor colocava no meu coração sobre a trincheira, veio na minha mente que Jesus, ele passou a maior trincheira ali no Calvário, né?
foi o maior combate que teve. Lutou por nós, guerreou por nós, para sermos salvos, para estarmos aqui na presença dele. Né? Então, assim, se você está numa trincheira, passando numa luta, irmãos, se apegue à palavra de Deus, ore, lute com as armas do Senhor, tenha a visão correta de quem é Deus e da sua palavra, buscando orientação, sabedoria na palavra de Deus. Amém, Senhor. Obrigada por esse momento. Chamaria o grupo de louvor.